Vamos lá, agora vamos comentar o ensaio Baudelaire, de T.S. Eliot, né, que é um texto de 1930. No Brasil, ele está reunido aqui neste livro, Ensaios, de T.S. Eliot, que é uma edição, deixe-me ver aqui, da Arte Editora, de 1989, traduzido com notas e mais a introdução de Ivan Junqueira. Ivan Junqueira, também poeta, que também traduziu integralmente, né? Em 1985 sai a tradução na íntegra das Flores do Mal, feita por Ivan Junqueira, a segunda feita no Brasil. A primeira era de Jamil Al-Mansur Haddad, lá nos anos 50. Bom, esse texto do Eliot, agora que a gente já comentou o texto do Valéry, eu acho que facilita um pouco, vou jogar aqui na tela, vai facilitar um pouco fazer com o texto do Valéry já comentado, eu fiz aqui um quadro, né, chamando atenção para os pontos salientes nas duas leituras. Né? Então, tá aqui, vou botar aqui o quadro comparativo dos fichamentos, né? Fichamentozinhos do texto do Valéry, Situação de Baudelaire, e, se não me engano, isso aqui já está postado para vocês, tá? Se não estiver, eu vou postar ainda. Eu tenho a impressão que já está no Google Sala de Aula e também no Siga. Depois vocês, por favor, confiram, e se não estiver, me avisem pelos canais competentes, pelo e-mail e etc. Bom, aqui são os dois textos, né? O que nós comentamos ainda há pouco, Situação de Baudelaire, do Paul Valéry, que é um texto originalmente, uma conferência originalmente proferida em 1924. Esse texto do Baudelaire foi um artigo publicado 6 anos depois, né? Em 1930. O que chama a atenção, vamos botar a nossa atenção aqui, né? O que chama a atenção, deixa eu ressaltar aqui, porque é para a gente ficar atento ao que nós vamos ter, a leitura do Eliot, né? Talvez esteja um pouco pequeno para vocês, deixa eu ver se eu aumento um pouco. Bom, a primeira coisa que salta aos olhos é a importância do que Eliot chama o fato de que Baudelaire deve ser visto como alguém mais do que simplesmente, entre aspas, né, o autor de Flores do Mal. Né? E ele chama a atenção para o fato de que Flores do Mal ganha muito quando lido em conjunto com as obras em prosa de Baudelaire. Tá? Eu acho que Eliot é o primeiro a chamar a atenção para isso, que é a leitura em prosa dos textos de Baudelaire. Iluminam muito do que está nas Flores do Mal. Tá? Vai além o nosso Eliot, né, dizendo que, e aí ele segue o que Valéry diz, né, é o fato de Baudelaire ter sido decisivo na formação dos poetas que o sucederam. Né? Mas, ele vai dizer, ele, de certa maneira, ao entrar em moda, o que vai acontecer postumamente, ele foi um pouco vítima dos modismos que ajudou a criar. Como é isso? Observe aqui esse terceiro quadro, aqui, terceira divisão aqui do nosso quadro. Né? Dissociar o permanente do efêmero, que é a questão que está no texto de Baudelaire, a modernidade, né? Enxergar um e outro, sabendo que um é permanente, saber que o outro é efêmero, e não desvalorizar nenhum dos dois, mas dar a cada um o seu peso e o seu reconhecido valor.
É um texto de Baudelaire, a modernidade é uma palavra praticamente criada e consagrada por ele. Então, o Valéry diz o seguinte: dissociar o permanente do efêmero, distinguir o homem da sua influência e, finalmente, separá-lo das associações, por vezes equivocadas, daqueles que o admiraram, não é tarefa das mais cômodas. Ou seja, uma coisa é Baudelaire, outra coisa são os baudelairianos. Há, aliás, um texto que eu pretendo abordar nesse período, um texto do Antônio Cândido, em que ele estuda a recepção de Baudelaire no Brasil postumamente, no último quartel do século XIX. Antônio Cândido chama atenção para isso, né? O quanto Baudelaire se torna uma espécie de moda e o quanto ele é mal compreendido. Tá? É mais ou menos isso que está falando o Eliot. Por quê? Porque a própria amplitude de um poeta como Baudelaire cria dificuldades, pois ela induz o crítico a reconhecer em Baudelaire o patrono de suas próprias crenças. Isso acontece quando se começa a contestar o romantismo no Brasil. O romantismo é contestado pelo realismo, como todos nós sabemos, né? Existiu um realismo poético, que a gente praticamente não fala nele no Brasil, depois do romantismo brasileiro, a maneira como se estuda habitualmente o romantismo no Brasil. Do romantismo a gente passa para o parnasianismo. Mas houve um realismo poético, né? Que é justamente o que Antônio Cândido situa nesses primeiros baudelairianos, de poetas que, para se contraporem ao romantismo, tomaram Baudelaire como se fosse um poeta realista. A época era de realismo, era a coisa de se afirmar o realismo, e eles tomaram, como está dizendo o Eliot aqui, né, o Baudelaire como se ele fosse o patrono das próprias crenças realistas. Isso que aconteceu aqui entre nós no Brasil, aconteceu no momento em que Baudelaire entra na moda. Então, é um cuidado que nós devemos ter, porque Baudelaire vai muito além dessas divisões muito esquemáticas com que nos habituaram a estudar literatura, né? No caso da França, na poesia francesa, Baudelaire foi, muitas vezes, isso às vezes encontra, às vezes, aproximado do parnasianismo. Então, aqui, entre as modas da época em que Baudelaire viveu, está a doutrina da arte pela arte. Ele não pode ser confundido com ela, que prejudicou e prejudica sua apreciação, pois, a par dos cuidados que ele tinha com seus poemas, a gente já viu o quanto Valéry chama atenção para quanto Baudelaire era perito na forma, ele foi muito além dos postulados dessa doutrina, que a risca ninguém seguiu. Né? Quer dizer, não dá para confundir Baudelaire com a arte pela arte, não a maneira como ela foi proposta, até porque, mesmo aqueles que a propuseram, não seguiram. E Baudelaire também ultrapassou muito isso. A questão é, para Eliot, Baudelaire antecipou de muito os problemas, tanto no plano estético quanto moral, que ainda hoje, Eliot está escrevendo em 1930, diz respeito ao destino da poesia. Isso se deve à compreensão profunda de um sentido de sua própria época. É curioso, porque uma outra originalidade desse texto de Eliot é que ele vai aproximar Baudelaire de Goethe. Se havia uma espécie de tendência na recepção de Baudelaire de aproximá-lo de Dante, né? As Flores do Mal seriam vistas assim como uma espécie de descida aos infernos, né? Daí a aproximação com Dante. O Eliot vai chamar atenção para o fato de que
ganha-se mais fazendo-se uma comparação de Baudelaire com Goethe. Por quê? Goethe simboliza uma época anterior por sua saúde. Né? Goethe funda o pré-romantismo, né? É um dos fundadores do pré-romantismo, do romantismo em si. Depois ele entra numa tendência classicizante, né? da sua literatura. Né? E a literatura de Goethe é isso que ele está chamando aí de saúde, né? É difícil é forte, é afirmativa, é positiva, não no sentido careta do termo, por favor, né? Mas no sentido de ser uma afirmação da cultura. Baudelaire, sua época, Baudelaire simboliza a sua época, diz o Eliot, pela sua morbidez. Mas o que havia de artificialidade na saúde de Goethe havia na morbidez de Baudelaire. É esse o preço de se captar tão profundamente o sentido de sua época. Diz o Eliot, a maior parte dos textos em prosa de Baudelaire é tão importante quanto a maioria dos que Goethe escreveu. Eles certamente deitam luz sobre as flores do mal, mas também ampliam imensamente a nossa apreciação do autor. Agora eu vou passar para o texto do Eliot propriamente dito, porque tem um parágrafo, na verdade são... É mais do que um parágrafo, é uma passagem que está aqui. Eu vou, antes de partir para o texto do Dante, olha, do Eliot, né? Vamos fixar essa ideia aqui, que é muito importante. Baudelaire não conseguia evitar o sofrimento, sua morbidez. Se isso não tem maior interesse, né? Isso aí diz respeito à vida pessoal, né? do Baudelaire, isso não tem maior interesse. Sofrimento, cada um tem o seu, cada um tem sua cruz, etc. Nem todo mundo é Baudelaire. Né? Se isso não tem maior interesse, o interesse está no que ele fez com esse sofrimento. Deixa eu localizar essa parte, porque aqui... Tá, vamos localizar aqui, que aqui fica melhor no texto do próprio Eliot. Vamos lá, deixa eu botar agora na tela, deixa eu interromper esse compartilhamento e partir para outro. Vou botar o texto do Eliot na tela. O temperamento mórbido de Baudelaire não pode, é claro, ser ignorado. E ninguém que haja visto a obra de Crépy ou o recente estudinho biográfico, são textos biográficos que saíram na época que Eliot está escrevendo, né? As biografias de Baudelaire, ninguém que tenha lido isso pode esquecê-lo. Poderíamos nos extraviar se o considerássemos uma doença desastrosa que pode ser descontada ou se tentássemos extirpar o que é sadio do que há de doentio em sua obra. Ou seja, se a gente cair numa leitura biografista ou psicologizante, que era muito comum na crítica da época, que se fazia com a literatura. Né? Sem a morbidez, nada em sua obra seria possível.
ou significativo. Sua fraqueza pode estar composta dentro de um conjunto de força mais amplo. E isso está implícito em minha afirmativa de que nem a saúde de Goethe, nem a doença de Baudelaire têm propriamente interesse. É que o que ambos os poetas fizeram de seus dons o que interessa. Aos olhos do mundo, e, na verdade, propriamente por todas as questões da vida privada, Baudelaire era estritamente perverso e insuportável. Um homem com um talento para a ingratidão e a insociabilidade, intoleravelmente irritado e com a obstinada determinação de ser pessimista acerca de tudo. Se tinha dinheiro, esbanjava-o. Se tinha amigos, com eles se indispunha. Se tinha alguma sorte, desprezava. Ok? Isso diz respeito à vida pessoal de Baudelaire. Quer dizer, pessoalmente, temos todos os elementos para julgar que ele devia ser um sujeito insuportável. Tudo bem. Tinha o orgulho do homem que sente em si próprio grande fraqueza ou grande energia. Como era dotado de gênio, não tinha nem a paciência, nem a inclinação, caso tivesse o poder, para superar sua fraqueza. Pelo contrário, explorava-a com propósitos teóricos. Esse é o ponto. A moralidade de semelhante comportamento pode ser tema para uma disputa sem fim. Do jeito que se compraz com seus abismos. A gente pode discutir isso moralmente sempre. Para Baudelaire, era o meio de liberar sua mente e nos oferecer o legado e a lição que deixou. Ou seja, não é o sofrimento em si que interessa em Baudelaire, é o que ele fez desse sofrimento. E o que ele fez desse sofrimento, desse seu mergulho obsessivo em sofrer, ele acaba criando daí uma teoria em que a obra dele se fundamenta. Ele foi um desses que possuem grande força, mas força apenas para sofrer. Lembrem-se, é o Tonte Moron Menos, o carrasco de si mesmo, poema que a gente leu logo no começo. Não podia escapar pelo sofrimento e não podia transcendê-lo, de modo que atraía a dor para si. Mas o que acabou por fazer, com essa imensa força passiva e suscetibilidades que nenhuma dor poderia comprometer, foi estudar seu sofrimento. E, devido a essa limitação, torna-se inteiramente distinto de Dante, não sendo sequer semelhante a nenhuma das personagens do inferno dantesco. Por outro lado, entretanto, um sofrimento como o de Baudelaire implica a possibilidade de uma condição positiva de beatitude. Isso é muito surpreendente que surja no texto do Eliot, porque o que é a beatitude? Né? A beatitude é aquele estado de felicidade, de graça, que no pensamento filosófico antigo, acho que está em Aristóteles, não sei, só os sábios atingem. Possível que teve Platão. Né? Depois o cristianismo vai associar esse sentimento de atingido somente pelo sábio, esse estado de graça, vai associar isso a um estado de graça na presença de Deus, a um encontro com Deus. É isso que é a beatitude. E é também, por extensão, o estado que se atinge quando se usam drogas estupefacientes. O cara que fica lá. Ok? E a gente sabe que Baudelaire era usuário de drogas estupefacientes. Deixou textos fundamentais sobre essa experiência, sobre o perigo dessa experiência. Então, é curioso, eu gosto muito dessa passagem, quer dizer, o sofrimento, o tamanho e o estudar, o mergulhar nesse sofrimento com olhos de um teórico, de tentar entender e daí tirar a força de sua poesia, levaram Baudelaire
essa beatitude. Na verdade, prosseguindo Eliot, em sua maneira de sofrer, já se manifesta uma espécie de presença do sobrenatural e do sobre-humano. Beatitude é isso, né? Quer dizer, beatitude faz parte da dimensão do sobrenatural, o encontro com Deus, ou do sobre-humano, da ultrapassão dos seus limites, do sábio, poucos conseguem ser. Ele repele sempre o que é apenas natural e apenas humano. Isso a gente vai ver ao longo o horror que Baudelaire tinha ao mundo natural. Baudelaire jamais estaria jamais esteve entre os amantes da natureza, né? Longe disso. Em outras palavras, não é naturalista nem humanista. De um lado, por não poder ajustar-se ao mundo real, ele tem de rejeitá-lo em favor do céu e do inferno. De outro, por ter a percepção do céu e do inferno, tem de rejeitar o mundo presente. Ambas as maneiras de situá-lo são defensáveis. Há em suas afirmações uma boa parte de resíduo romântico. Suas asas de gigante o impedem de seguir, né? No caso, o impedem de caminhar, de andar, como está no seu poema O Albatroz. Também nós vamos colocar à disposição, né? Diz ele do poeta e do albatroz, mas não de modo convincente. Isso é um resíduo romântico, o poeta como um albatroz deslocado dos seres do mundo. Porque Baudelaire vai além disso. Mas há também aí muita verdade sobre si mesmo e sobre o mundo. Seu ennui, tédio, ennui é tédio, é o spleen, tá? Spleen, ennui, tédio. Esse gosto de viver, essa propensão para a melancolia, pode, de certo, ser explicado, como tudo pode ser explicado em termos psicológicos ou patológicos, de um ponto de vista antagônico, de uma autêntica forma de assedia, resultante de sua malograda luta relativamente à vida espiritual. Assedia. O que é assedia? Assedia é a prostração total, é o abandono ao nada. É a atração pelo destrutivo, que está na seção Flores do Mal, como chama a atenção o Hugo Friedrich, né? E, como, de certa maneira, movimenta a lógica, entre aspas, do livro como um todo. Tá? Uma atração pelo destrutivo, uma atração por aquilo que não levará a nada. Pois bem, voltemos lá para o nosso fichamento. Essas observações são extremamente importantes, tá? Mas vamos lá para o nosso fichamento. Na segunda parte do texto, o texto do Eliot é dividido em 3 partes. Na segunda parte do texto, ele vai citar diversos poemas, né, comentando-os ligeiramente. Vamos aqui, esses poemas eu vou disponibilizar e vou lê-los num vídeo à parte. Tanto os poemas citados pelo Eliot quanto os poemas citados pelo Valéry, tá? Eu vou fazer um vídeo só com a leitura desses poemas, né? Mas vamos pegar aqui o seguinte. Tá, 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 tá.
O que é curioso no texto do Eliot, que ele vai dizer que muito da força de Baudelaire é também a sua fraqueza, porque Baudelaire era excessivamente voltado para o seu tempo, né? Isso dava a ele a sua efemeridade, mas, ao mesmo tempo, era também essa a sua força, porque ele foi capaz de captar como ninguém antes, né? E isso ele legou para a posteridade, ele captou como ninguém antes o que havia de transitório, e esse transitório como estava incorporado definitivamente à vida moderna, que ele propõe dizer em seus poemas. Então, esse trechinho aqui Baudelaire introduz não apenas a imagística da vida comum e da sorte da existência de uma grande metrópole, ele está falando principalmente aqui, isso depois vai ser retomado por Benjamin, né, nós vamos ver, ele está falando aqui, sobretudo, da seção Quadros Parisienses, das Flores do Mal. Né? Ele pega não apenas, ele introduz não apenas a imagística da vida comum e da sorte da existência de uma grande metrópole, mas eleva essa imagística a uma intensidade tal que criou um estilo de libertação e de expressão para outros homens. Foi sua invenção de linguagem. Isso faz dele o maior exemplar da poesia moderna em qualquer idioma, pois seu verso e sua linguagem são o que há de mais próximo de uma total renovação que jamais experimentamos. Meditemos nisso, né? Meditemos nisso. A outra questão que vai surgir, que está implicada aqui, é a questão da existência do mal, né? E a atração pelo mal, que vai estar em Baudelaire, que vai estudar esse mal poeticamente. Vamos voltar para o texto do Eliot. Como eu me enrolo aqui, meu Deus, queria me enrolar menos. Mas vamos voltar para o texto do Eliot. Vou pegar daqui. Jogando com todos esses elementos díspares e muitas vezes antagônicos, Friedrich vai dizer, com razão, que a figura de linguagem-chave em Baudelaire é o oxímoro, né? Por favor, depois confiram o que é um oxímoro. É uma daquelas figuras de linguagem, é a concentração do paradoxo, vamos resumir assim. Né? É uma expressão que une concepções díspares, como, por exemplo, o carrasco de si mesmo. Tá? Ora, na sua meditação sobre o mal, a sua meditação poética sobre o mal, Eliot vai dizer o seguinte: até onde somos humanos, o que fazemos deve ser o mal ou o bem. Até onde somos o mal ou o bem, somos humanos. De um modo paradoxal, sermos o mal do que não sermos nada. Pelo menos existimos. Lembre-se do Ao Leitor. Se o estupro, a punhalada, não traçaram ainda a trama vã dos nossos míseros destinos, é que nossa alma viveu pouco ou quase nada. Ou seja, é preciso experimentar isso, diz Baudelaire.
É válido dizer que a glória do homem reside em sua capacidade de salvação. É também válido afirmar que sua glória está em sua capacidade de danação. O que de pior pode ser dito da maioria dos nossos malfeitores, dos estadistas aos ladrões, é que eles não são homens o bastante para a danação. Ou seja, a danação assumida com toda a sua carga, com todo o seu peso. Nós precisamos ser capazes da danação. Parece que isso é a direção que Baudelaire olha. Baudelaire foi. Se tornou danado, trata-se, é claro, de outra questão. E não estamos impedidos de rezar por seu descanso. Está aí o católico Eliot falando. Em todos os seus humilhantes intercâmbios com outros seres, ele caminhou confiante nessa alta vocação, tanto que foi capaz de uma danação negada aos políticos e aos editores de jornal de Paris. Tá? Baudelaire foi condenado, pagou caríssimo por essa condenação como autor, mas isso tem muito a ver também com o que ele buscou e com a sua glória. Para finalizar esse comentário, deixa eu ler a terceira parte, porque ele vai remeter a um poema que é um poema fundamental de Baudelaire, que é o L'Invitation au Voyage, né? O convite à viagem, que eu vou incluir. Vamos lá. A noção baudelairiana de beatitude inclinou-se de certo pelo insípido. E até mesmo em um de seus mais belos poemas, O Convite à Viagem, ele dificilmente supera a poesia das partidas. E por ser sua visão aqui tão restrita, abre-se para ele um abismo entre o amor humano e o amor divino. Seu amor humano é definido e positivo, seu amor divino vago e incerto. A capacidade de amar a dimensão humana em Baudelaire é imensa, a dimensão com todas as suas podridões, com todas as suas torpezas. Já o amor dele pela divindade é altamente cercado de dúvidas. Daí sua insistência sobre o mal do amor. Daí seus constantes vitupérios contra a mulher. Não há aqui necessidade de rastrear causas psicológicas, que, na melhor das hipóteses, seriam irrelevantes. Pois sua atitude em relação às mulheres está de acordo com o ponto de vista a que ele se aferrou. Se Baudelaire fosse mulher, teria sem dúvida se agarrado à mesma concepção sobre o homem. Meditemos nisso. Ele chegou à percepção de que uma mulher deve constituir, em certa medida, um símbolo, mas não chegou ao ponto de harmonizar sua experiência com suas necessidades ideais. O complemento e a correção dos Diários Íntimos, que é um dos livros em prosa dele, até onde eles versam sobre as relações entre o homem e a mulher, é a Vita Nuova e a Divina Comédia, remetendo aqui a Dante. Mas não posso assegurá-lo com tanta firmeza. A concepção baudelairiana da vida, tal como ela é objetivamente apreensível, o que vale dizer, suas idiosincrasias podem, em parte, explicar sua concepção da vida, mas não podem explicá-la até o fim. E essa concepção de vida é uma das que tem grandeza e que revelam heroísmo. Foi um evangelho para a sua época e para a nossa. E aí uma frase das mais conhecidas de Baudelaire, né? Que é uma frase que dá muito a pensar sobre a vida moderna que ele antecipa em percepção lúcida e quase que beatífica. Diz assim, eu vou ler a tradução que o próprio Eliot, que está no próprio texto do Eliot, feita pelo Ivan Junqueira, tá?
A verdadeira civilização não está no gás. Lembre-se, quando ele fala em gás, as iluminações das grandes cidades eram a gás, ok? Ainda não estávamos aqui na época da luz elétrica, tá? Nem no vapor. O vapor também era o que movia o maquinário da época que Baudelaire viveu. Ele vai dizer, não é aí que está a verdadeira civilização. Nem nas mesas giratórias, que era outra novidade da época. Tá? Os mecanismos que faziam a delícia da sociedade da rica de Paris e do mundo. Tá? Então, repetindo aqui, a verdadeira civilização não está no gás, nem no vapor, nem nas mesas giratórias. Ela está na diminuição das marcas do pecado original. Diz o Eliot, não está em absoluto muito claro o que essa diminuição exatamente implica aqui. Mas a tendência de seu pensamento é clara. A mensagem é ainda aceita por muitos. Mais de meio século depois, T.E. Hulme nos deixou um parágrafo que Baudelaire poderia ter aprovado. E aqui ele vai terminar com uma citação de Hulme. Diz lá, tendo em vista esses valores absolutos, o próprio homem é julgado como essencialmente limitado e imperfeito. Ele está contemplado como o pecado original. Embora possa ocasionalmente realizar atos que participem da perfeição, ele próprio jamais poderá ser perfeito. Certos resultados secundários no que se refere à ação humana comum em sociedade advêm daí. Um homem é essencialmente mau e só pode realizar alguma coisa de valor graças à disciplina ética e política. A ordem é, assim, não apenas negativa, mas criadora e libertária. As instituições são necessárias. Com essa citação de Hume, a gente fecha aqui esse comentário sobre a leitura eliotiana e, a seguir, quer dizer, eu vou pegar aqui eu vou decidir qual vai ser o próximo passo. Se a gente vai partir para a leitura de algum dos poemas citados por Valéry e por Eliot, ou se eu vou fazer a aproximação entre Edgar Allan Poe e Baudelaire. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar como próximo passo a leitura mesmo, oralizada, vocalizada, né, de todos os poemas que apareceram citados por Valéry e por Eliot nesses dois ensaios fundadores. Ok? Então, a gente vai já para o próximo passo.